O final da década de 90 e principalmente começo da década de 2000 ficou marcado pelo surgimento de algumas bandas e lançamento de alguns discos que marcaram época. A onda do new metal tomava conta do mundo e o lançamento do Hybrid Theory, disco de estreia do Linkin Park, alçou a banda ao posto de banda de rock mais relevante do seu tempo. E é nessa onda de novo metal e de novas bandas que o Evanescence lança o seu disco de estreia, o Fallen, no dia 4 de março de 2003. No próximo dia 4 de março, o disco completa 20 anos e tem muita história envolvida no lançamento do Fallen, desde treta com gravadora, até treta com a comunidade cristã, treta entre os membros da banda e até treta com 50 Cent, além, obviamente, do sucesso tremendo que o disco de Bring Me to Life fez no mundo todo, e é sobre ele que eu falo depois da vinheta. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Imagens Cast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu, e eu vou pedir para você, no final desse vídeo, deixar sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou dessa história e sobre o roteiro, a edição. Eu pretendo fazer mais vídeos contando histórias e causos do rock e do metal, e se você quiser sugerir, fica à vontade para deixar sua sugestão aqui nos comentários, mas não se esquece de deixar o comentário a respeito do que você achou sobre o vídeo como um todo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like adiantado, nos siga nas redes sociais. Se você quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E se você quiser apoiar o canal e ser um membro, clica aqui no botão Seja Membro e escolhe o plano de membro que mais se adeque à sua demanda e melhor caiba no seu bolso. Bora para o nosso vídeo. O Evanescence surgiu como um duo fundado pela vocalista e pianista Amy Lee e pelo guitarrista Ben Moody. Eles se conheceram em um acampamento cristão em Little Rock, no Arkansas, no ano de 1995. O Ben, que tinha 14 anos, viu a Emily, que tinha 13, cantando e tocando a música I Do Anything for Love, do Meat Loaf, e ficou impressionado com o talento dela. Depois deles se conhecerem, eles descobriram que eles tinham um gosto musical muito parecido, ficaram amigos e não demorou muito para eles decidirem formar um projeto musical. Eles começaram a compor suas primeiras canções e também começaram a fazer suas primeiras apresentações em cafés locais no formato acústico. Depois de pensar em nomes como Childish Intentions e Stricken, o duo decidiu por usar o nome de Evanescence, depois de achar a palavra em um dicionário e gostar bastante. A banda não fazia muitas apresentações, basicamente porque eles não tinham dinheiro para contratar músicos para servir como banda de apoio para eles. Nas poucas apresentações que eles faziam, os músicos eram ou convidados ou contratados. Dois dos músicos que geralmente tocavam com o Ben e com a Amy nas suas apresentações eram o então guitarrista da banda de punk de Little Rock, The Visitors, William Boyd, e também o baterista Matt Outlaw. O William, ou Will, não só tocou com a banda nos seus primórdios, como também colaborou em algumas composições, como na música October, que inicialmente era uma demo e depois acabou sendo vazada como um outtake do primeiro EP da banda. Esse primeiro EP foi gravado no estúdio caseiro do Ben Moody, que foi batizado de Sound Asleep. A produção do EP ficou a cargo do Ben e teve a coprodução do amigo do Ben, Jason Jones, e o EP foi lançado pela gravadora local Big Wig Enterprises em dezembro de 1998. O EP é auto-intitulado e tem 7 faixas. O curioso é que a capa desse EP mostra a estátua do Angel of Grief, uma estátua lá do final do século XIX, que foi feita pelo escultor norte-americano William Wetmore Story. Essa estátua é a mesma que aparece na capa do disco Once, do Nightwish. Uma das faixas desse EP é a faixa Imaginary, que entraria posteriormente no Fallen, em 2003. A faixa tem o mesmo refrão, mas fora isso, o arranjo dela é totalmente diferente nesse lançamento. Um outro músico convidado que gravou nesse EP foi o Rocky Gray. O Rocky era guitarrista das bandas de death metal que faziam parte da cena cristã de Little Rock, Shredded Corpse e Soul Embraced. Mas no caso, nesse primeiro EP, o Rocky Gray ele não grava guitarra, ele grava bateria em uma das faixas do EP, a faixa Understanding. E essa faixa que é o grande destaque desse primeiro lançamento, uma vez que é ela que começa a tocar nas rádios de Little Rock e chamar a atenção do público e dos contratantes. Foram feitas apenas 100 cópias desse primeiro EP e todas essas cópias foram vendidas no show de lançamento da banda, pelo preço de $15 cada, o que foi um baita de um investimento, porque hoje em dia, volta e meia, você vê uma ou outra dessas cópias sendo vendida no eBay por um preço muito maior do que $15. Em 1999, a banda faz o seu segundo EP, que levou o nome de Sound Asleep, nome do estúdio do Ben, e esse EP não foi posto à venda, foram feitas apenas 50 cópias que foram distribuídas entre alguns amigos e músicos locais. Esse EP também ficou conhecido como o EP Whisper,
uma vez que é nesse EP que se encontra a primeira versão da música Whisper, que também entraria no Fallen. E é aqui, depois do lançamento do segundo EP, que entra uma figura crucial para a história do Evanescence e do Fallen, o músico de Little Rock, David Hodges. O David também trabalhava com música, ele fazia suas composições e suas gravações, e inclusive ele tinha mostrado já o seu trabalho para alguns publishers da cena de rock cristão de Little Rock, mas não tinha conseguido assinar com ninguém. Então ele acabou indo estudar na Universidade de Belmont e acabou ficando meio desiludido com a ideia de virar um músico. Conversando com o Ben sobre isso, ele acabou descobrindo que o Ben também estava pensando em desistir da música e, consequentemente, do Evanescence. Porque, embora a banda tivesse ficado conhecida com esses dois EPs, inclusive tivesse fazendo alguns shows na cena, ele tinha acabado de conseguir um emprego num estúdio que estava pagando um salário de $30 mil anuais para ele. E ele tinha acabado de sair do ensino médio. O David convenceu o Ben a não desistir da banda, e aí foi a vez dele, David, dizer pro Ben que ele estava desiludido com a ideia de virar um músico profissional, porque ele não conseguia assinar com nenhuma label, que ele estava na Universidade de Belmont. E aí foi a vez do Ben convencer o David a não desistir da música e chamou ele, David, para tentar fazer algumas composições depois do Natal. Já no final do ano de 1999, o David Hodges é convidado a se juntar ao Evanescence, e a partir daí a banda vira um trio, com a Amy, o Ben e o David. Os três começam a trabalhar juntos e durante o ano de 2000 eles trabalham na produção da demo Origin, que seria lançado em novembro do ano de 2000, também lançada pela Big Wig Enterprises. A demo foi gravada e mixada no Sound Sleep Studios do Ben Moody e foi masterizada no Ardent Studios em Memphis, no Tennessee. Uma outra banda que estava no Ardent Studios gravando seu disco era a banda Dust for Life, que havia acabado de assinar contrato com a gravadora Wind Up Records. Os músicos da banda Dust for Life, inclusive, ajudaram o Evanescence na produção desse EP, e o Brad Blackwood, que é quem estava fazendo a masterização da demo do Evanescence, mostrou o som da banda para o Pete Matthews, que é quem estava produzindo a Dust for Life no Ardent Studios. Quando o Pete Matthews ouviu a música My Immortal, ele ficou apaixonado pelo som da banda, entrou em contato com os caras e começou a trabalhar imediatamente nessas demos. Então ele começou a ir atrás de algumas labels para mostrar o som deles e tentar conseguir um contrato com uma gravadora. Segundo o próprio Pete relata, ele fez de 12 a 14 reuniões, sendo sempre recusado pelo fato do som da banda ser muito gótico, muito dark, mas felizmente a última reunião que ele havia agendado tinha sido com a Diana Meltzer, dona da gravadora Wind Up Records, gravadora da Dust for Life. A Wind Up Records, embora fosse uma gravadora muito nova, fundada em 1997, uma gravadora independente, contava com a distribuição dos seus discos pela BMG no mundo todo e estava bombando com o sucesso de uma das suas bandas do selo, Creed, que tinha acabado de lançar o disco Human Clay em 1999. Esse disco vendeu mais de 20 milhões de cópias ao redor do mundo. Isso já fazia da Wind Up Records muito cedo uma das maiores, se não a maior gravadora independente do planeta. E a faixa My Immortal não conquistou só o Pete Matthews. A Diana Meltzer foi conquistada pela música e ela conta que a primeira vez que ouviu My Immortal ela sabia que seria um hit. Em janeiro de 2001, o Evanescence é contratado pela Wind Up Records e aí a vida do trio muda para sempre. Os três saem do Arkansas e são movidos para Los Angeles, onde eles recebem um apartamento para morar, bancado pela gravadora, um espaço para ensaiar, e a Amy começa a ter aulas de canto e de performance de palco. E no ano e meio seguinte, os três trabalhariam incansavelmente no processo de composição do Fallen, disco de estreia da banda. Acontece que todo esse trabalho e toda essa dedicação quase vão por água abaixo por causa de uma exigência da gravadora. As músicas do disco já estavam quase todas prontas e é aí que eles recebem uma ligação da Wind Up Records. Eles diziam que a banda tinha que colocar um rapper, um quarto membro fixo na banda. A banda recusou no primeiro momento, mas a Wind Up Records disse que se eles não aceitassem, eles iam ter que fazer as malas e voltar para o Arkansas. A Emily descreve o ocorrido. A gravadora queria que a gente fizesse testes e trouxesse alguém para ficar full time na banda e cantar a maioria das músicas e tentar fazer isso ser um Linkin Park feminino. Eu pensei por uma hora e ligamos de volta dizendo que não poderíamos fazer isso. E a gravadora simplesmente disse tchau e benção, suspendeu o financiamento da banda e eles tiveram que voltar para Little Rock, no Arkansas. Nesse período de retorno, os três continuaram compondo juntos. É nesse período, inclusive, que eles compõem a faixa Going Under, que viraria um grande sucesso em 2003. 6 semanas depois de terem voltado para o Arkansas, os três recebem uma nova ligação da Wind Up Records. Eles diziam que haviam adquirido a trilha sonora de um filme blockbuster e que essa seria uma grande oportunidade para mostrar o som do Evanescence para o público. Também disseram que a banda não precisaria mais ter um rapper full time, mas precisaria ter um rapper no primeiro single,
esse single faria parte da trilha sonora do filme e ele devia ser Bring Me to Life. A primeira resposta do trio foi que eles aceitavam se esse rapper fosse o Sonny Sandoval, do POD, ou Mike Shinoda, do Linkin Park. A gravadora gostou da ideia e mandou o material para a equipe dos dois, que recusaram. A gravadora volta a fazer contato, diz que não rolou com o Sonny nem com o Mike Shinoda, mas sugerem outros nomes, dentre eles o do Jacob Shaddix, do Papa Roach, e o Mark Chaves, da banda Adema. Os três, a Amy, o Ben e o David, gostavam muito dessas duas bandas e concordaram. E aí aconteceu a mesma coisa, eles mandaram o material e foi recusado. A gravadora mais uma vez fez contato dizendo que infelizmente não tinha rolado e dessa vez eles sugeriam um cantor de uma banda do selo, o vocalista da banda 12 Stones. E aí o trio não gostou nem um pouquinho da ideia. Só que aí eles foram colocados contra a parede. Ou eles aceitavam, ou eles podiam esquecer o disco. E aí a Amy até tentou convencer a gravadora de que o primeiro single fosse Going Under, mas não teve jeito. O primeiro single foi Bring Me to Life, com o rap. Going Under foi o segundo single. Tudo pronto para a gravação começar, e a Wind Up Records traz o Dave Fortman, ex-guitarrista da banda Ugly Kid Joe, para ser o produtor do disco. Isso foi um problema, segundo o próprio David Fortman conta. Inicialmente, a Emily não gostou nem um pouco da ideia. Ela esperava que o produtor do disco fosse o Don Gilmore, que foi o produtor do Hybrid Theory, do Linkin Park. Mas até então, o Evanescence era o trio. A Emily ia gravar os vocais e os teclados, o David Hodges também ia gravar teclados, e o Ben Moody ia gravar as guitarras. Quem ia gravar o baixo e a bateria? A bateria do Fallen foi gravada pelo ótimo baterista Josh Freese, que havia tocado já com Guns N' Roses, já havia gravado o primeiro disco do Chris Cornell, que é maravilhoso, o Euphoria Morning, gravou o primeiro disco da Avril Lavigne, depois gravou com Nine Inch Nails, um grande baterista. O baixo do disco foi gravado pelo Francesco Di Cosmo, que havia já tocado em uma banda com Chris Poland, ex-Megadeth, e depois do Fallen, lá em 2007, entrou na banda Tin Lizzy. O processo do Fallen também contou com a contribuição de alguns músicos conhecidos da banda. Lembram do Rocky Gray? E lembram que eu falei que ele era membro de uma banda chamada Soul Embrace? Então, uma das músicas que está no Fallen é a música Tourniquet, uma música muito boa, inclusive. Essa música, na verdade, é um cover da música My Tourniquet, da Soul Embrace. Essa música é do Rocky, apesar de no disco ela estar acreditada para o Ben, para a Amy, para o David e para o Rocky. A Soul Embrace, na verdade, fazia parte da cena de death metal cristã do Arkansas. Outra banda de metal cristã do Arkansas que fazia bastante sucesso na época era a banda Mind Rage, e essa banda era liderada pelo vocalista e guitarrista John Lee Compte. O John participou do processo do Fallen e inclusive contribuiu e é acreditado em uma das composições da faixa 8 do disco, a faixa Taking Over Me. Disco gravado, tudo pronto, tudo certo, tudo maravilhoso, né? Então, depois de finalizar a gravação, depois de já finalizar a mixagem do disco, no dia 11 de dezembro de 2002, o Ben Moody e a Emily simplesmente demitem o David Hodges da banda. Simplesmente o cara que passou os últimos 3 anos compondo com eles, que compôs quase todas as faixas do disco com a Amy e com o Ben, gravou o disco, viu o disco ser mixado, praticamente finalizado, e não vai poder lançar o disco e colher os louros, as glórias do seu trabalho. Detalhe, ele foi demitido um dia antes da sessão de fotos do disco. Não aparece nem foto do David Hodges no Fallen, mano. Que sacanagem. Os músicos que aparecem nas fotos do encarte do Fallen são a Emily e o Ben Moody, fundadores da banda, o John Lee Compte e o Rocky Gray, que além de ter composto músicas para o disco, fariam parte do line-up que ia entrar em turnê com a banda. E depois de tudo finalizado, ficou decidido que o William Boyd entraria no line-up da banda de turnê como baixista. E essa é vista como uma formação clássica do Evanescence. Embora de clássica não tivesse nada, né? Os caras foram contratados para fazer turnê depois do disco ser gravado. Eles nem gravaram o disco. Dia 13 de janeiro de 2003, a banda faz o primeiro show da Fallen Tour, antes mesmo do disco ser lançado. O show aconteceu na cidade natal dos caras, Little Rock, no Arkansas, e nesse show foi comercializado um EP chamado Mystery, que era basicamente uma prévia do que seria o Fallen, com uma faixa inédita, a Farther Away. No dia 14 de fevereiro de 2003, estreia o filme Demolidor, ou Daredevil. E nesse filme tem 2 músicas do Evanescence na trilha sonora, a música My Immortal e a música Bring Me to Life, que passam numa sequência muito bacana do filme, que ficou bem marcada. O disco é lançado no dia 4 de março de 2003 e estreia na 7ª posição da Billboard 200, tendo vendido mais de 140 mil cópias só na primeira semana. Em 6 semanas, o disco bate a marca de 1 milhão de cópias vendidas. O Fallen fica 106 semanas na Billboard 200. A Billboard 200 é a parada de vendas de disco nos Estados Unidos. Dessas 106 semanas, 56 o Fallen ficou no top 20.
chegando à terceira posição em junho de 2003. Ele também ficou em primeiro lugar em mais de 10 países do mundo. O disco recebe 4 indicações ao Grammy do ano seguinte, nas categorias de melhor disco de rock, disco do ano, artista revelação e melhor performance de hard rock, tendo vencido essas duas últimas, e também recebe uma indicação para o Grammy de 2005 pela faixa My Immortal. A turnê desse disco, que começou em janeiro de 2003, terminaria só em agosto de 2004 com 208 shows realizados. Inicialmente, a Wind Up Records começou a vender o Evanescence como uma banda cristã. Eles eram vendidos no catálogo de música gospel. Isso gerou uma certa polêmica com o público. Isso não só pelo comportamento rebelde dos integrantes da banda, bem como a estética mais dark e gótica e a falta de menções ao cristianismo nas letras do Fallen. Eles foram bastante acusados na época de se utilizar, de se aproveitar do mercado cristão para vender discos. A Wind Up Records, na época, disse que a opção de vender o Evanescence como uma banda cristã foi algo autorizado pelos membros da banda. Também afirmou que se arrependia da decisão e ia tirar a banda dos catálogos cristãos. O clipe da música Bring Me to Life foi lançado no dia 22 de abril e foi uma arrasa quarteirões, um tremendo sucesso, tocou em todo lugar, estava todo no dia no top 10 da MTV. O que talvez nem todo mundo conheça seja a motivação por trás da letra dessa música. Segundo a própria Emily relata, a letra da música foi feita para um amigo que ela tinha na época, amigo com quem hoje ela é casada e tem um filho. Abre aspas para Emily. Eu a escrevi a respeito do meu atual marido, antes mesmo de sermos casados. Houve esse momento em que eu estava em uma situação muito difícil, dentro de uma relação ruim, e o meu marido agora, Josh, na época era apenas um amigo e uma pessoa que eu mal conhecia. Era talvez a terceira ou quarta vez que a gente se encontrava, e ficamos por procurar lugares em um restaurante enquanto nossos amigos estacionavam um carro. Nós nos sentamos próximos e ele olhou para mim e disse: Então, você está feliz? Aquilo me pegou de surpresa, e a sensação que eu tive foi de ser atingida no meu coração, porque eu achava que estava fingindo muito bem, era como se alguém pudesse enxergar a minha alma. Então aquele primeiro verso da música simplesmente veio. How can you see into my eyes like open doors? Realmente me fez sentir e reconhecer que eu ansiava por estar em uma posição melhor, e isso fez com que eu iniciasse uma jornada. É incrível que tenha se tornado a canção que nos colocou na cena e fez todos nos ouvirem, porque era sobre algo tão pessoal que eu estava reconhecendo na minha vida. Muita gente especula que esse relacionamento ruim pelo qual a Amy passava era com o próprio Ben Moody. O próprio pai da Amy já disse que na adolescência, ora eles estavam namorando, ora eles não estavam. O próprio David Rogers disse que quando os conheceu eles eram namorados. Inclusive, posteriormente, a Amy processa o então empresário do Evanescence e relata nesse processo que ela havia saído de um relacionamento abusivo com o Ben. Então é muito provável que esse mau relacionamento que ela relata como motivador da letra de Bring Me to Life tenha sido com o próprio Ben Moody, cofundador da banda com ela. E ali, quando o Fallen saiu e o Evanescence explodiu para o mundo, o relacionamento entre a Amy e o Ben não era nem um pouco bom. Anos depois, a Amy chegou a falar que, na época, para o bem da banda, o melhor era que um dos dois saísse. Também, anos depois, o Ben assumiu que tentou convencer a Amy a sair do Evanescence. Então, enquanto por um lado tudo parecia perfeito e muito bem, para uma banda que havia acabado de atingir o estrelato mundial, com um disco que estava vendendo muito, com um clipe que havia feito muito sucesso, e eles haviam acabado de lançar no dia 9 de setembro de 2003 o clipe da música Going Under, que também fez muito sucesso. Mas por outro lado, a situação interna da banda, ou melhor, entre os dois fundadores da banda, era terrível, e ela chegou no seu extremo no dia 22 de outubro de 2003, quando o Ben simplesmente abandona o hotel no qual a banda estava e sai da banda no meio de uma turnê com a banda fazendo sucesso no mundo todo. A banda termina os shows de 2003 só com o John Lee Compton na guitarra. Antes do ano de 2003 acabar, no dia 8 de dezembro, é lançado o terceiro clipe do Fallen, da música My Immortal. Esse clipe é um sucesso tremendo, é um clipe lindíssimo, uma música muito bonita. O clipe foi gravado em Barcelona, enquanto o Ben ainda estava na banda, então ele participa do clipe. Aliás, o Ben ele é o autor dessa música e fez a música em homenagem ao seu avô. Outra curiosidade é que a versão de My Immortal que está no disco é diferente da versão de My Immortal do clipe. O clipe de My Immortal tem a banda toda tocando a música no final, né? Pois é, essa não é a versão que está no disco. No começo de 2004, a banda anuncia o guitarrista Terry Balsamo, ex-Limp Bizkit, para entrar no lugar do Ben Moody. Já com o Terry no line-up, a banda grava o último videoclipe do Fallen, para a música Everybody's Fool. E foi em 2004 também que a banda ganhou 2 Grammys, um na categoria de Artista Revelação e um na categoria de Melhor Performance de Hard Rock pela música Bring Me to Life. Bring Me to Life Hard Rock é meio que forçar a barra, mas enfim. Quem concorreu ao Grammy de 2004 na categoria de Artista Revelação foi o 50 Cent, que havia acabado de lançar o seu disco Get Rich or Die Trying,
disco que tem alguns sucessos muito grandes, como P.I.M.P. e In The Club. E quando o Evanescence é anunciado como vencedor do prêmio, o 50 Cent fica puto, se levanta e simplesmente sobe no palco e dá um rolê lá no palco com o pessoal do Evanescence recebendo e aceitando o prêmio como uma forma de protesto. E parece que o 50 Cent ficou com essa mágoa guardada no seu coraçãozinho. Em janeiro de 2020, ou seja, quase 16 anos dele ter perdido o Grammy pro Evanescence, ele foi agraciado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Na ocasião, ele foi lá para aceitar a estrela e fez um discurso muito bonito, mas fez questão de lembrar desse ocorrido. Ou lembrar mais ou menos, porque ele não lembrou direito o nome da banda na hora de citar o Evanescence. Abre aspas. Eu falei pro Eminem que isso é uma coisa única na vida para mim, porque eu não recebi tantos prêmios. Sabe, eu fiz o disco de estreia mais comprido do hip hop, mas você faz o maior álbum de hip hop e não ganha o troféu de artista revelação. Eles deram aquela merda pro Evanescence. Alguém sabe onde está a porra do Evanescence? Mike, eu não vejo o Evanescence desde aquela noite. Bom, o Evanescence continuou relevante e continua até hoje. Aliás, como vocês viram na foto, quem subiu no palco junto com a Emily para aceitar o Grammy foram o Ben Moody e o David Hodges. Depois que o Ben saiu da banda, ele imediatamente começou a colaborar com alguns artistas bem famosos. Ele fez a música Nobody's Home com a Avril Lavigne para o seu segundo disco, o Under My Skin. O Ben também se desculpou com o David Hodges, eles voltaram a ser amigos e compor juntos, dessa vez em colaboração com alguns artistas famosos, como a Kelly Clarkson, que havia acabado de vencer o American Idol no seu disco de estreia. Dentre as músicas que eles fizeram com a Kelly Clarkson, tá o grande clássico Because of You. O Ben também trabalhou com outras grandes artistas como Anastasia, Celine Dion, e lá para 2009, 2010 ele formou uma banda de rock metal chamada We Are The Fallen. Será que tem alguma coisa a ver com Fallen e com Evanescence? Bom, se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso, comentem aí se vocês querem, porque se eu falar aqui seria sair do assunto do vídeo, que é o Evanescence e o Fallen. Já a Amy e o Evanescence continuaram em turnê, lançaram um disco ao vivo e em 2006 lançariam o seu segundo disco de estúdio, intitulado The Open Door. Mas, novamente, até o lançamento desse segundo disco muita história acontece e eu também sairia do tema do Fallen para falar sobre elas. Então, se vocês quiserem, comentem aí que eu faço um vídeo falando sobre tudo o que aconteceu nesse período. O que interessa é que o Fallen foi um dos discos de estreia mais meteóricos já lançados e é um dos discos mais vendidos do século XXI. Gostem ou não, é inegável que a banda alcançou um status que é para poucos e a Emily é uma verdadeira pioneira quando se fala em mulheres no rock e no metal que alcançaram o mainstream. A patroa merece respeito. E eu acho que quem também merece o seu respeito sou eu, com o seu like. Gostou do vídeo? Deixa o like e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o que você achou sobre a história que eu acabei de contar e sobre o vídeo como um todo, o roteiro, a edição, você curtiu? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, nos seguir nas redes sociais, se você quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix com qualquer valor, ou então você pode se tornar membro do Ibagenscast, clicando no botão aqui Seja Membro, você pode escolher o plano de membro que mais se adequa à sua demanda, que melhor caiba no seu bolso, e aí você vai usufruir de benefícios só pelo fato de ser membro do canal. Tranquilo? Muito obrigado pela audiência e até os próximos vídeos. Falou!